Professor, fala um pouco das plantas daninhas mais comuns nas grandes culturas. Bom, as plantas daninhas, sua pergunta é interessante. Muitas vezes elas são regionais, outras vezes elas acontecem ao longo de todo o Brasil, né? Pensando na cultura da soja e do milho, do algodão, as plantas daninhas têm dado mais trabalho para controlar são a buva, o capim amargoso, o pé de galinha, a vassourinha de botão, o caruru, o amaranthus palmaris. Então existem hoje plantas que eram facilmente controladas e hoje elas não são mais controladas. Então surgiram biótipos de plantas que eram controladas e hoje se tornaram resistentes. É o caso dessas espécies que eu falei para vocês. E por que surgiram essas plantas daninhas resistentes? Por causa do uso indiscriminado de herbicidas. Quando surgiram os transgênicos, todo mundo começou a usar glifosato, só glifosato, 3, 4 aplicações de glifosato para dessecar, para plantar. E aí a planta daninha começou a responder, começou a ficar tolerante, resistente a determinados herbicidas. Então existem algumas plantas, como a trapoeraba, a erva quente, que já eram plantas tolerantes. Então teria que usar uma dose grande ou uma mistura de produtos junto ao glifosato para fazer o controle. Hoje, essas plantas, outras plantas como o pé de galinha, o amargoso, o caruru, a vassourinha de botão, ela precisa, às vezes, de 3, 4 aplicações de produtos, de mecanismos de ação diferentes para poder fazer um bom controle. Então hoje o pessoal colhe a soja, logo após a colheita da soja, entra com uma aplicação de um produto de contato junto com um pré-emergente. Depois, antes de plantar a soja, faz uma nova dessecação com um novo herbicida aplicado em pré-emergente. Depois planta a soja, entra fazendo uma outra aplicação. Então é o seguinte, complicou muito. Então, quando surge, vamos supor, o custo de produção, por exemplo, quando tem amargoso e buva, subiu 400% o custo de controle de plantas daninhas com essas duas espécies. E tem uns trabalhos publicados eu já vi alguns trabalhos nesse nível. Pensando aí, hoje uma das plantas daninhas mais difíceis de controlar no cerrado aí é a vassourinha de botão. Porque na hora de colheita da planta ela está seca lá no solo, depois ela vem, ela cresce, ela germina na presença ou na ausência de luz. Então o pé de galinha tem dificuldade de translocação do herbicida, você tem que aplicar um herbicida para queimar ela, ou senão fazer uma roçada para depois poder fazer essa aplicação. Então ao longo do curso nós vamos falar com bastante clareza sobre essas principais plantas daninhas, né? Então nós vamos focar o manejo integrado. O que é manejo integrado para evitar essas plantas aí? No caso aí o principal é a prevenção. O que seria prevenção para evitar um pé de galinha, uma buva, uma erva, uma vassourinha de botão? Se essa planta ainda não existe na região, evitar a entrada dela através de semente certificada, através de máquina. Você pega uma máquina está lá no Paraná, aí você manda lá para Mato Grosso. E aí você acaba levando semente de planta daninha do Paraná lá para o Mato Grosso. Depois você volta com a máquina do Paraná, do Mato Grosso para o Paraná, você não contamina essa máquina, você está levando plantas. A buva, por exemplo, ela consegue viajar no vento mais de 100 quilômetros. Então é o seguinte, aí o produtor controla a planta daninha dentro da cultura e esquece o carreador sujo ou a beira de cerca suja. E essa planta acaba entrando na área. Então, hoje, a prevenção ela é muito importante. Então, prevenção, ela tem jeito de fazer prevenção de duas maneiras. Primeiro é evitar a entrada do produto na área. E segundo é evitar que produza semente.
E isso, uma técnica hoje que a gente está usando muito e que tinha acabado praticamente tinha sumido, é o herbicida em pré-emergência. O que é um herbicida aplicado em pré-emergência? É um herbicida que é aplicado antes da emergência da planta daninha. Então ele previne o quê? Ele previne a emergência e a multiplicação dessas plantas. Então, quando eu comecei a dar aula no UFV, ele falava que o pousio era necessário. Hoje a gente é contra o pousio, porque o pousio é um lugar de multiplicação das plantas daninhas resistentes. Então, em vez do pousio, a gente tem que deixar uma planta de cobertura, um adubo verde, uma braquiária, alguma coisa para evitar que essas plantas produzam esse tipo de coisa. Então, nós temos várias espécies de planta daninha. Problema depende de cada região do país, mas as mais importantes foram essas que eu falei para vocês aí: a buva, o amargoso, o pé de galinha, vassourinha de botão, caruru, amarantos palmeres, e tem outros.